Estimados amigos e amigas em Cristo, aqui estamos para um novo encontro do estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus. Então vamos pegar o nosso Evangelho de São Marcos, capítulo 7, dos versículos 1 ao 23. Leiam, eu vou dar uma paradinha, reflitam, peçam a ação do Espírito Santo e daqui um pouquinho então vamos comentar sobre esta passagem. Já leram? Que maravilha! Então aqui começa com uma crítica contra os discípulos de Jesus, que eles não lavavam as mãos para comer. E aí tem gente ainda que diz, ai, como Jesus é anti-higiênico, eles não lavavam. Não é isso que Jesus está agora querendo falar. Ele quer nos contar que realmente aquilo que sai do homem é aquilo que mancha o homem. Quando eu falo homem e mulher, a pessoa humana nasce do seu coração, procede do seu coração. E aquilo que vamos tratar hoje é sobre as nossas intenções. E eu também quero comentar para vocês um pouco, vamos dizer assim, das nossas ações. Então, a ação moral. Padre Diego, o que significa ação moral? Pois bem, é assim, a ação moral, os nossos atos, eu vou usar uma terminologia mais simples, não aquela assim precisa da teologia moral, para que possamos entender. Então temos as intenções, a nossa ação e as consequências. E tudo isso tem, então, aquilo que chamamos a circunstância pelas quais aconteceram aquelas ações. Então temos as intenções que Jesus nos fala no Evangelho, da importância de ter pureza de intenção. O que significa isso? É da onde brota, é o porquê eu faço as coisas. A ação é realmente o meu ato, é aquilo que eu estou fazendo naquele momento. E as consequências, então, são as consequências desse ato. Sempre movido, vamos dizer assim, naquele enquadramento das circunstâncias. Então, na ação moral, tem a intencionalidade, o porquê que eu estou fazendo aquela ação, que tantas vezes Deus nos fala daquilo que se chama pureza de intenção, aonde começam as minhas ações, e que Jesus fala nesse evangelho que é do coração do homem que acontecem as coisas ruins, que podem brotar coisas ruins, mas também podem brotar boas ações. Então tem as nossas ações, na prática aquilo que fazemos, e as consequências dessas ações. E tudo isso aí, como eu falei antes, está a circunstância ou as circunstâncias. Então, um exemplo. Tem uma pessoa necessitada e de repente eu vou lá e dou uma esmola, ajudo com dinheiro. As pessoas que estão olhando podem pensar, o Padre Diego está ajudando aquela pessoa. Muito bem, isso é apenas a ação. Qual que foi a intenção? Isso brota do coração. Eu posso estar ajudando com dinheiro para querer aparecer, que eu sou uma pessoa boa. Ou posso estar ajudando porque a minha intenção realmente é ajudar aquele meu irmão, aquela minha irmã necessitada, é por amor que eu estou fazendo. Ou pode ser, se eu sou um político, só para ganhar votos. Então, qual que é a intenção pela qual eu vou fazer aquela ação de dar dinheiro para aquela pessoa necessitada? E as consequências são, pois bem, ela vai usar esse dinheiro, ou de repente para comprar drogas, ou realmente para comprar alimentos porque ela necessita. E tudo isso de acordo com as circunstâncias, que pode aumentar ou diminuir o valor moral. Se realmente eu só tenho aquele dinheiro no bolso e entrego aquilo, pois bem, foi uma circunstância que realmente eu não tinha, vamos dizer assim, dinheiro sobrando. Então aquilo lá deu um realce, por exemplo, naquela caridade. Se é que eu fiz com pureza de intenção. Se realmente o dinheiro que está sobrando, tudo bem, isso é caridade. Mas eu dei aquilo que estava sobrando, aquilo não foi algo que eu tirei de algo que me necessitava realmente. Então isso são as circunstâncias. Ou, por exemplo, eu posso fazer alguma coisa errada, tipo roubar.
eu vou lá, vejo uma nota lá em cima, numa carteira, vamos dizer assim, de uma pessoa, vou lá e tiro o dinheiro. Muito bem, a minha intenção qual foi? Roubar, já começou errado. A minha ação foi tirar o dinheiro. Aquelas pessoas que de repente estão olhando podem pensar, aquela carteira é dele, ou ele tirou aquele dinheiro porque era dele, ele falou com o dono da carteira. Então a gente não sabe, por isso que Jesus fala que o julgamento é só para Deus, porque só Deus conhece realmente as nossas intenções. Mas muito bem, ele tirou. E vamos supor que ele está realmente roubando, e perto dele tem uma pessoa que está olhando esse mau testemunho. Pois bem, as circunstâncias vão mudar, porque além de eu estar fazendo algo mal, eu estou ainda dando contra-testemunho. E se em vez de ser uma pessoa adulta, for uma criança, muito pior, porque eu estou dando um contra-testemunho para uma criança que está em fase de formação e que pode pegar aquilo como uma coisa boa. Então ele vai dizer também, tenho direito, aprendi de um adulto, a tirar coisas que não são minhas. E as consequências? Muito bem, eu peguei aquele dinheiro, vai precisar, aquela pessoa que está com a carteira, necessitava daquele dinheiro para comprar alimentos para os seus filhos? Ou realmente, roubo é sempre roubo, mas eu tirei esse dinheiro por quê? Porque eu precisava para alguma coisa, etc. Então, na ação moral envolve muitas coisas. Começa pela intenção. Claro que agora eu vou dizer uma coisa para vocês, de uma maneira muito simples. Para que um ato humano, uma ação, seja ruim, basta qualquer um desses elementos que seja errado. Se a minha intenção não for pura, ou a minha ação não for pura, ou as consequências, basta alguma coisa que então essa ação não é boa. E para ser uma ação boa, todos os elementos têm que ser bons. Não adianta só ter algo deles bom. Não adianta, por exemplo, ter uma intenção boa. Por exemplo, uma ação. Eu vou pegar um exemplo bem extremo. O aborto, certo? A minha intenção é, porque a minha família já tem muitos filhos, eu já não consigo dar alimento para eles. Então a minha intenção poderia parecer boa, mas a ação de cometer aquele assassinato não interessa qual é a sua intenção. Aquela ação já é podre. É como se você tem um presente que dentro tem algo podre. Por melhor que seja, vamos dizer assim, a forma como aquela coisa podre está envolvida, não sei, numa caixa bonita, num papel bonito, não importa, dentro está podre. Então significa que se a ação é podre, não adianta ter intenções boas. E a mesma coisa a ação pode ser maravilhosa. Aquele exemplo que eu usei, eu estou dando dinheiro para uma pessoa necessitada, mas se a minha intenção não for boa, diante de Deus, aquilo não valeu. Agora sim, Jesus, nesse evangelho, está comentando sobre o início das nossas ações. Lá no nosso coração. É de lá que nascem coisas boas e coisas ruins. O porquê que eu faço as coisas? Eu realmente vou rezar e me coloco lá de joelhos para aparecer? Ou porque realmente eu amo a Deus e estou daquela forma? As minhas ações eu faço porque tenho boas intenções, e por isso que Jesus fala da hipocrisia. A hipocrisia é falar coisas, mas nosso coração está distante daquilo que falamos. A gente fala de Deus, fala que devemos amar, falamos sobre o cristianismo, mas depois no nosso coração a gente não perdoa aquela pessoa, aquele familiar. Estamos sendo hipócritas, falamos que devemos seguir a Cristo, mas não, a nossa intenção é contrária. Então hoje eu estou falando sobre as nossas ações, que começam nas nossas intenções, vão para as nossas ações, e todas as nossas ações têm consequências. E tem circunstâncias no momento que estamos cometendo aquelas ações, que estamos fazendo aquelas ações. E o evangelho de hoje, Jesus nos alerta
que é importante ter pureza de intenção. E é importante cuidar do nosso coração, queridos irmãos e irmãs, porque do nosso coração nasce o trigo e o joio. Às vezes somos mais joio do que trigo, às vezes mais trigo do que joio, e devemos cultivar coisas boas no nosso coração, pedir essa graça. Então, como propósito da semana, até o próximo estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus, o nosso propósito vai ser fazer um pequeno exame de consciência, analisar os últimos dias, ver as ações que fizemos e perguntar-nos diante de Deus o porquê eu fiz essas ações, quais eram as minhas intenções. E até mesmo no apostolado, no voluntariado, perguntar quais são as minhas reais intenções. Se as intenções não são puras, pedir perdão a Deus e buscar a reta intenção, a pureza nas nossas intenções. Se realmente eu percebo que eu estou fazendo as coisas com amor, agradecer a Deus e pedir a graça de continuar assim. Então, queridos amigos e amigas, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e que possamos ter pureza de intenção em todos os nossos atos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.